Que bom ter você aqui novamente. Bom, nós ainda estamos falando a respeito do crescendo em intimidade com Jesus. E temos tomado como base a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 14, 23, que fala a respeito de um momento muito especial, onde Jesus estava passando por um processo. Ele havia perdido a companhia, do seu primo João Batista, que havia sido morto, né? E a Bíblia nos relata que ele despediu toda a multidão, despediu os discípulos e subiu para o monte para orar, para conversar com o Pai, para estar mais perto, em intimidade com Deus, o seu Pai. E a Bíblia diz que chegando à tarde, ele ainda estava lá, conversando com o Pai. Nós temos tomado como base esta palavra, para nós tratarmos a respeito da disciplina espiritual, quando diz respeito à oração, à meditação da palavra, e temos falado também a respeito da solitude. Bom, com respeito à oração, nós temos mostrado a necessidade, de estarmos em constante oração, de nos separarmos da multidão, nos distanciarmos dessa agitação diária, para estar um pouco mais perto de Deus por intermédio da oração, por intermédio da meditação da palavra, visto que a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, vem contando ali uma instrução para Josué, quando ali a instrução era: Josué, medita na palavra de Deus de dia e de noite, para que você possa se conduzir muito bem, para que você possa ter êxito na sua vida, na sua trajetória. Essa era uma orientação com respeito à meditação. A palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, vem dizendo a respeito do que deve habitar em nossos pensamentos, o que você deve pensar, aonde deve estar seus pensamentos, Quantas pessoas se encontram assim com pensamentos acelerados, muitas preocupações do dia a dia, tantas coisas que você não consegue resolver, e a sua mente ela fica ali presa, em situações que você não tem controle, você não tem domínio sobre as situações externas, mas você pode controlar as questões internas. Então a disciplina espiritual ela vai te ajudar a controlar essas questões internas, no sentido de quando você se dedica à oração, a conversar com Deus, a entregar para Deus as suas demandas, a confiar no Senhor, a desabafar, abrir o seu coração para Deus em oração. Então a disciplina espiritual ela vai te auxiliar nisso, nesse alívio, do conversar com o Pai. Mas não somente conversar, você precisa meditar, você precisa ocupar a tua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é perfeito, com aquilo que é agradável, com aquilo que tem boa fama, aquilo que tem alguma virtude, aquilo que vai acrescentar na sua vida, aquilo que vai aliviar a sua mente, Então você precisa meditar, e não existe coisa melhor do que meditar naquilo que a palavra de Deus diz para nós, porque a palavra de Deus é a verdade. Aleluia, e a palavra de Deus ela não se corrompe, ela não se modifica. A palavra de Deus ela é firme, nela você pode confiar, você pode caminhar sobre essa palavra, porque Deus ele tem compromisso com a palavra dele, e se você caminha dentro dessa palavra, certamente você vai ter êxito, como Josué foi orientado e teve êxito, porque guardou esse conselho, o conselho de meditar na palavra de Deus de noite. Quantos tiveram êxito porque se separaram para estar em oração, diante de Deus, assim como Jesus esteve em oração. Jesus orou, Jesus não teve pressa de sair da presença do Pai. Jesus, ele não tinha pressa, de estar no meio da multidão. A Bíblia diz que já era tarde, Jesus estava lá, porque a multidão, ela muitas das vezes ela nos consome,
né? A multidão, ela nos enfraquece, a multidão, ela nos suga, né? No sentido de que você só dá, quanto mais você dá, mais a multidão exige de você, né? E aí você entra nessa questão da ansiedade, dessa busca constante de agradar e de fazer e de fazer. Por isso nós estamos aqui, tratando a respeito dessas disciplinas espirituais, que é a oração, a meditação e a solitude. É sobre essas três disciplinas a qual nós temos falado por esses dias, né? E é interessante que eu tenho falado a respeito também, dentro, né, desse crescendo em intimidade com Jesus, nós temos tratado a disciplina espiritual, como vocês já sabem. E quando eu falo em crescer em intimidade, eu me recordo da palavra do Senhor ali no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, quando a Bíblia diz assim, olha, crescei, porém, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A palavra do Senhor, ela vem nos convocando a crescer na graça, crescer no conhecimento de Jesus. Como você vai crescer na graça e no conhecimento? Meditando na palavra de Deus, orando, né, tendo uma disciplina de oração diariamente, uma disciplina de meditação diariamente, uma disciplina de solitude, né, estar sós, longe da multidão, para que você possa, sim, meditar, pensar, analisar e ouvir também a voz de Deus, porque a solitude, ela nos auxilia nisso. É interessante que existe uma diferença entre solitude e solidão. Nós já falamos isso, você lembra? A solidão, ela te leva a um sentimento de tristeza, de vazio, de que algo está faltando. A solitude não. A solitude é uma decisão voluntária. Você tem prazer em estar sozinho. Você tem prazer em se afastar, né, do meio da multidão, do barulho, da agitação, para estar sozinho em oração, meditação da palavra. Então, a solitude, ela é diferente da solidão. É algo que você faz voluntariamente. Você deseja, você decide se separar naquele momento para estar com você mesmo, com Deus, com a palavra de Deus, e é nesses momentos, geralmente, que nós somos confrontados pela palavra do Senhor. E aquilo que muitas das vezes nós não entendemos, não compreendemos e também não enxergamos, muitas das vezes sentimos tantas coisas, mas não conseguimos dar nome ao que estamos sentindo, nesse momento de meditação, oração, solitude, o Espírito de Deus, ele começa a falar com você, a palavra de Deus começa a fluir e trazer esclarecimento dentro das suas questões. É por isso que é importante você ter essa disciplina espiritual. Então, quando nós falamos de crescer, né, nós entendemos que a palavra do Senhor vem falando a respeito desse crescer, né? Que Deus quer que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Quando nós falamos de intimidade, né, crescer na graça, no conhecimento, crescendo na intimidade com Jesus, quando nós falamos da intimidade, eu lembro da palavra de Deus ali no livro de Tiago, capítulo 4, o versículo 8, que diz assim, olha, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É um convite, é um conselho, é uma orientação. No livro de Tiago, o Senhor vem nos falando, vem nos chamando a essa aproximação. O Senhor vem falando conosco, olha, é necessário que vocês venham se aproximar de mim. Porque quando vocês se aproximam de mim, eu me aproximo de vocês. À medida que vocês se aproximam, que vocês me buscam, que vocês se comprometem, eu vou me revelando a vocês. A vontade de Deus é ter intimidade conosco. Essa é a vontade de Cristo, né?
Cristo, ele quer ter intimidade conosco. Então, quando nós falamos de crescimento, quando nós falamos de intimidade, nós vemos a palavra de Deus o tempo todo nos chamando para isso. Quando nós falamos da oração, nós vemos o próprio Jesus em oração com o Pai e sem pressa de sair da presença de Deus. Quando nós falamos a respeito da meditação, nós vemos orientações no livro de Josué, como nós falamos, e no livro de Filipenses. Nós vimos orientações para que possamos ter a nossa mente ocupada com aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável, né? Quando nós falamos a respeito de solitude, é interessante que solitude fala a respeito também de transformação, né? A solitude, ela nos proporciona uma transformação. Porque na solitude, no momento da oração, da meditação, da solitude, é o momento que você consegue meditar nas tuas ações, meditar naquilo que você tem praticado, que você tem falado, meditar na sua vida espiritual. Você consegue pensar em como está a sua vida. Você começa, nesse momento, a ordenar os seus pensamentos, a ordenar, na verdade, é botar em ordem, né, os seus pensamentos, colocando em ordem as tuas ações. Muitas das vezes falamos de conflitos internos. O que seria um conflito interno? Eu penso algo, eu sinto outra coisa e faço outra coisa que eu não queria fazer. Então eu penso de uma forma, sinto de outra maneira e faço de uma outra maneira. E quando isso acontece, muitos conflitos internos começam a acontecer conosco. Então no momento de solitude você começa a fazer, alinhar, né? Deus, ele começa a te ajudar a alinhar aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você faz. E os dias atuais têm sido dias muito difíceis. Vocês sabem disso, né? Vocês já acordam na correria do dia a dia. Quando chegam em casa e vão pensar em dormir, a cabeça está a mil. Já não há mais aquele momento em que você se encontra sós com você mesmo. Quantas pessoas estão sozinhas, mas mesmo sozinhas a sua mente fala o tempo todo. É um barulho constante na sua mente, os pensamentos que falam mais alto do que os teus sentimentos e você não consegue ter paz, você não consegue ter tranquilidade, você não consegue de fato descansar, você não tem mais condição, não tem tido mais controle de ter uma análise própria e coordenar as tuas ações e alinhar os teus pensamentos, sentimentos e ações. Mas por intermédio da disciplina espiritual, você vai conseguir. Porque você vai disciplinar a sua vida, você vai se afastar da multidão, você vai ter um momento com você mesmo, um momento com Deus e com a palavra de Deus, e o Espírito de Deus vai te ajudar. Eu falo isso porque eu pratico isso há 28 anos. Desde quando Jesus me chamou, eu tenho uma vida disciplinada nas disciplinas espirituais. Tenho disciplina com respeito à oração, a meditação, a solitude. Tenho disciplinas em outras áreas também, que depois nós iremos falar. Por quê? Porque também não adianta a gente... É igual quando você vai para uma academia, né? Você começa a praticar o exercício com aquele pouquinho, né? E ali você vai crescendo, até chega um momento que você consegue carregar algo maior. Então não adianta chegarmos aqui e falarmos de todas as coisas, mas se você começar pela oração, pela meditação, pela solitude, você já vai conseguir se desenvolver mais, você já vai conseguir os benefícios, porque existe um benefício por trás dessa disciplina. Tá? Então, quando nós falamos de disciplina espiritual, de crescimento, de intimidade, estamos falando nisso. Quando nós também falamos a respeito de disciplina, né, para muitos é algo pesado, porque a disciplina não nasce conosco. A disciplina é algo que nós adquirimos, né? Uma decisão. Eu preciso de disciplina, então ali eu começo a adquirir, né, essa capacidade, né? A gente desenvolve a disciplina. E quando nós falamos a respeito disso, então nós entendemos que precisamos desenvolver. Você precisa desenvolver, tá? Você não vai querer fazer, mas você vai ter a consciência e você vai desenvolver isso. E depois você vai colher os frutos, né, dessa sua decisão. A decisão de voltar
voltar, né, para a oração, voltar para a meditação, voltar para dar esse tempo, para ter esse tempo de disciplina espiritual, porque é algo maravilhoso. Então, assim, quando eu falo a respeito de crescer, fala a respeito do crescimento e eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo o reino de Deus. O reino de Deus, ele não é algo raquítico. O reino de Deus é constante crescimento. É a vontade de Deus que você venha crescer. A palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 26, vem dizendo que o reino de Deus é como uma semente. O reino de Deus, ele é como uma semente. E a Bíblia diz que, como essa semente, o homem, ele sai a semear a sua semente e ele, depois que passa o período da semeadura, ele deita e ele dorme. E quando chega o outro dia, ele vai olhar e a semente germinou. Ela germinou por si só, porque a terra era frutífera. Falando a respeito disso, nós entendemos que o reino de Deus, ele é como a semente que quando você olha é algo insignificante, mas quando é submetida ao processo, né? Ao processo ali, a semente ela passa por um processo e depois desse processo ela vai tomando forma para aquilo para o qual foi chamado. E o reino de Deus é assim. Você é semelhante a esse solo fértil que está recebendo a palavra de Deus, está recebendo o reino do Senhor por intermédio da palavra do Senhor. E essa palavra vai cair aí nessa terra que é você, essa terra frutífera, e com certeza ela vai germinar e ela vai dar fruto, e quando você vê, você já vai estar tomando a forma para o qual você foi criado, porque você foi criado com um propósito, e para que você compreenda esse propósito, é importante você estar próximo, né, daquela pessoa que te criou, que te chamou para um propósito, que é Cristo. Cristo, ele te chamou para um propósito. Então, venha para perto dele, decida estar perto dele por intermédio da oração, por intermédio, né, da leitura bíblica, da meditação. Não tenha pressa, medite em um versículo hoje, amanhã pense de novo nele, depois de amanhã, pense de novo, extraia o melhor que essa palavra tem para você. Deixe um pouco a agitação, essa vida como se fosse assim meio instantânea, né? Deus, ele tem nos chamado para nos alimentarmos. Falar de crescimento é interessante, e de raquitismo, nós entendemos que existe o raquitismo com respeito por questões genéticas, né? Há pessoas que têm problemas genéticos, questões genéticas, e por isso fica ali raquítico, não se desenvolve, né? Por questões genéticas. Mas também existe o raquitismo com respeito à má alimentação, com respeito, né, a desnutrição e tantas questões externas, né, que podem causar o raquitismo, pode fazer com que a pessoa fique ali raquítica, né, minguada. E assim também é na nossa vida espiritual. Se você não tiver cuidado com a sua vida espiritual, com a tua caminhada, com a sua trajetória, como? Se alimentando da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, praticando, tendo vida de oração, tendo uma disciplina espiritual, tendo esses momentos a sós com Deus, sabendo discernir que é um tempo determinado para todas as coisas, e você precisa determinar esses limites para a sua vida, para o seu dia a dia. Se você não tomar essa decisão, você vai se tornar uma pessoa raquítica. Você não vai tomar a forma que Deus chamou para ter, porque o que é para Deus é para Deus. A Bíblia fala ali a respeito desse homem, né, que lançou a semente na terra. A terra frutificou por si só. Por quê? Porque quem dá o crescimento é Deus, mas o homem precisou semear. O homem precisou semear, e é isso que nós estamos aqui. Deus tem colocado em nosso coração um desejo de falar a respeito desse tema, porque o meu dever é somente semear. Deus dá o crescimento. O teu dever é ouvir a palavra, praticar a palavra, o ensinamento, e é Deus que vai dar o crescimento. Mas existe uma responsabilidade pessoal, e muitas das vezes as pessoas estão raquíticas porque não têm tomado a forma que Deus as chamou, porque não está tendo disciplina
disciplina, não está tendo cuidado com a sua própria vida. E Deus tem nos chamado ao entendimento nesse momento, dizendo: olha, eu chamei vocês para crescerem na graça, crescerem no conhecimento, crescerem na intimidade, conhecer quem eu sou, saber como eu reajo diante das situações, saber como eu reagi lá, né? Porque Jesus, ele teve muitos momentos difíceis, e como Jesus reagiu diante daqueles momentos. É com Jesus que nós aprendemos a viver o dia a dia, né? A nossa caminhada, mas como vamos aprender se não meditamos nas ações de Jesus, se não buscamos conhecer Jesus? Porque existe uma diferença entre o conhecer por ouvir falar e o conhecer porque há intimidade. O conhecer por ouvir falar é diferente de você conhecer com intimidade. A intimidade, ela revela detalhes, né? A intimidade revela detalhes. Essa madrugada eu estava pensando a respeito de profundidade, e eu ainda vou falar a respeito sobre isso também em outro vídeo, e estarei tratando a respeito disso, porque Deus não quer que venhamos ficar na superfície. Ele tem nos chamado para uma profundidade de conhecimento profundo na sua palavra. E a vontade do Senhor é essa, é crescimento, é entender que o reino de Deus é como uma semente que aparentemente é insignificante, mas quando é submetido ao processo, né, que é nós abrigarmos na nossa vida e praticarmos. O processo do crescimento é a prática. Quando nós praticamos, nós vamos colhendo fruto dessa nossa dedicação, e o Senhor quer ter intimidade conosco, tá? Que nós possamos despertar para isso. Esse é o intuito de estarmos aqui, é te despertar, cooperar, né? Para que o Espírito Santo venha assim despertar o seu coração, despertar no teu coração esse desejo de estar com o Pai. Que Deus, ele venha abençoar vocês poderosamente. É interessante, ainda não posso deixar de falar. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22 ao 32, a respeito de Jacó. Jacó, a Bíblia fala a respeito da vida de Jacó, né? Jacó, ele veio ali de um processo muito grande. Não vou entrar aqui, né? Porque é um processo muito grande, mas eu quero destacar um momento especial. O momento em que Jacó decide deixar com que a esposa, os filhos, tudo que ele tinha passasse pelo ribeiro, e ele fica num val, o val de Jaboque. E naquele lugar, naquele val de Jaboque, ali naquele lugar, em solitude, num momento em que ele nem pensava, na verdade Jacó nem pensava no que ele iria encontrar, ele teve com ele a presença de Deus. A presença de Deus, o próprio Deus o encontrou naquele lugar e fez com que Jacó viesse por intermédio daquele encontro, aleluia, ter um encontro com ele mesmo, porque ali ele entendeu que ele era Jacó, mas que tinha algo. Jacó representa, simboliza, na verdade, o usurpador. Ele nem procurou isso, ele recebeu esse nome quando nasceu, mas ainda antes do nascimento havia uma promessa, uma palavra a respeito dele quando ele ainda estava no ventre. Mas ele conviveu com aquela vida, com aquele simbolismo daquele nome, e até que houve um momento em que ele passou por uma transformação real. Naquele momento ele teve um encontro real com o Senhor. O Senhor encontrou Jacó. Jacó teve um encontro com Deus, teve um encontro com ele mesmo. Aleluia, não resistiu, foi tocado, clamou e foi transformado pelo Senhor. E a vida de Jacó nunca mais foi a mesma. Então, falar, né, de solitude é falar dessa oportunidade de sermos transformados, prepararmos um ambiente para que possamos ter um encontro com Deus e um encontro conosco mesmo. E através dessa solitude, através da oração também, através da palavra, somos confrontados e ali recebemos, né, passamos pelo processo da transformação. Assim como a semente, ela é lançada, quando a palavra de Deus fala ali no livro de João, capítulo 12, versículo 24, quando Jesus ele falava assim,
que se o grão de trigo, ele cai na terra e ele não morre, ele não passa pelo processo, ele se torna apenas um grão de trigo. Mas quando ele é submetido ao processo, quando ele morre, ele ressuscita. Ali Jesus está falando dele mesmo, ele como grão de trigo, cai na terra, morre, ressuscita e aí cumpre o propósito que é a salvação para as nossas vidas. E falando a respeito de você como uma semente, agora você como uma semente, a terra como essa terra frutífera que é o evangelho, que é a presença de Deus, uma representação. Você como essa semente, quando cai, quando é lançada, quando você se lança dentro da prática da palavra de Deus, você tem um encontro, com esse processo gradativo do crescimento, Processo gradativo, não é da noite para o dia, é um processo gradativo e você passa por esse processo gradativo por intermédio da palavra de Deus e você encontra salvação, transformação, vida nova, intimidade com Cristo, crescimento na presença do Senhor. Que Deus venha abençoar você. Eu vou parar por aqui porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, mas fechando esse vídeo é trazendo a você a tua consciência nessa hora. Pratique a meditação, pratique a oração, pratique a solitude. Eu tenho falado sobre essas 3 disciplinas, então pratique, medite na palavra, de dia e de noite, guarda a tua mente, guarda o teu coração, entre na presença de Deus, não tenha pressa de sair da presença de Deus e depois vem aqui me contar os frutos dessa sua dedicação. Amém? Que Deus te abençoe nesse momento, em nome de Jesus.